Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus habita em nossos corações, os corações de todos aqueles que têm a Cristo como seu único e suficiente Salvador. No livro de Mateus, no capítulo 28, do versículo 1 ao 10, ele nos fala sobre as promessas, né? Deus prometeu que ressuscitaria, mas poucos acreditavam, ouviam e até repetiam, mas na sua maioria não acreditava. E indo elas a dar as novas aos discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas chegaram, abraçando os seus pés, e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, e de dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E então elas saíram dali para dar notícia, né? Elas estavam voltando do sepulcro onde Jesus já havia ressuscitado. Então é preciso crer. E para crer é ouvir, porque ouvindo é que a gente crê. Nenhum deles tinha feito nada em particular que ele achasse que merecesse um comentário de felicitações. Não havia. Realmente, eles seguiam a Cristo com um intuito outro, e não de realmente adquirir o reino dos céus. Né? Todos os 20 que estavam presentes retornaram, né? Agradecendo sem questionar. Os discípulos certamente precisavam de algum encorajamento após o evento do Calvário. Todas as suas esperanças e sonhos pareciam desmoronar a cada golpe do martelo que pregou Jesus ali na cruz. Mas como diz, né? Como será o amanhã? O amanhã da ressurreição trouxe a eles a percepção de que Jesus não estava mais morto, que ele ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, pessoa humana, Filho de Deus Pai. Esse mesmo encorajamento pode ser nosso hoje, ao considerarmos o que a ressurreição de Cristo significa para nós. Significa a transformação de uma vida, né, de uma morte eterna para uma vida eterna. A fé não é em vão, e a fé vem pelo ouvir. As decepções são muitas. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, vós também vencereis. Venceremos pela confiança, pela esperança, pela fé. Há muitas pessoas procurando por algo ou alguém em quem acreditar, em quem confiar. Então nós temos que considerar a última das tragédias que foi encontrada esta semana. A esperança deles em algo que não era real. Isso traz à mente os muitos desencantos do passado que seguiram os homens e foram recebidos com morte e grandes decepções. Mas Deus cumpre com sua promessa.
E ele prometeu ressuscitar e ressuscitou. Os discípulos sentiram que tudo estava acabado agora com a sua morte. Eles viram os milagres, eles ouviram mensagem, eles o aceitaram como filho de Deus. Mas quando eles o viram pregado na cruz, sua fé se desmoronou, se acabou. Quando você se encontra em qualquer uma situação difícil da vida, você desacredita muitas das vezes. E aí é que nós temos que acreditar e a Ele entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. A mensagem daquele anjo para aquelas mulheres no túmulo foi simples. Ele não está aqui, ele ressuscitou. E ele ressuscita cada um que deseja aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Há uma transformação nesta ressurreição da vida pecaminosa para uma vida de luz e sem pecado. Deus cumpre com suas promessas. Lembra do que ele disse em João 2,19? Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Aquele templo era a sua própria pessoa. Era o seu próprio ser que ao 3º dia ressuscitaria, para que nós ganhássemos a vida eterna. Aqueles discípulos que estavam atrás das portas com medo do que poderia acontecer com eles, creram nas promessas de Deus. A conversão de quase todos os discípulos veio após a ressurreição. Ver seu Senhor ressuscitado resolveu a esperança dos que haviam perdido, renovou. Veja o que diz em Romanos 1,4. Declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos que estar encorajados, não desanimados. Nós temos que estarmos sempre alerta, conscientes daquilo que nós somos e das promessas, e Ele não falhará. Porque Ele está conosco a todos os minutos da nossa vida, nos transformando, nos modificando, nos fazendo uma nova criatura. O Filho de Deus tem poder, segundo o Espírito Santo de santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Declarando o Filho de Deus como nosso Salvador, nós temos poder de vencedor. Hoje, nós temos que ter coragem para dizermos: servimos a um Salvador vivo. Ele está vivo e cumpre suas promessas para nós. Ele não apenas está vivo, mas está voltando para nos receber para si mesmo. Para aqueles que não conhecem a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, vivem com medo da morte. Pense agora nos milhões que são gastos em pesquisas e desenvolvimento para as pessoas possam viver mais. Se os cientistas descobrissem uma maneira de garantir que vivíamos eternamente, eles próprios já estariam possuídos desse poder. Mas só Jesus, só Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos garante esta vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Se crês, serás salvo, lavado pelo sangue de Jesus. Está em João capítulo 11, 25 e 26. É uma questão de fé.
Se você crê, será salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro. É uma questão de fé, sim. Se você colocar a sua fé em Jesus Cristo, arrependendo-se dos seus pecados e confiando em sua obra consumada no Calvário, você pode ter e receber imediatamente a vida eterna, a vida eterna. Romanos 10, 9 e 10 nos diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Só Jesus tem esse poder. Não há um outro meio de salvação. Jesus não é um caminho, mas ele é o único caminho. Isto significa que nosso amanhã será melhor do que hoje, se nele nós confiarmos, se a ele nós entregarmos realmente a nossa vida e o nosso coração, com a certeza de que os inimigos de Cristo pensarão que tudo estava acabado naquele momento daquela morte. Mas, sem dúvida, o diabo estava enganado, porque na hora certa, no momento certo, ele ressuscitou. Tenho a certeza, meu amigo, que eles ficaram muito tristes, porque perderam as almas que iriam aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Até mesmo seus próprios discípulos pensavam que estava tudo acabado, mas Deus cumpriu sua promessa. Embora estivesse escuro naquele dia em que Jesus foi crucificado, seria mais claro na manhã em que a pedra fosse removida. Naquele momento, toda a tristeza dos discípulos foi tragada pela alegria daquela manhã de ressurreição. Esta vida pode nos encher de tristezas. Pode sim. Mas o conhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e recebê-lo como nosso Salvador transformará toda a nossa tristeza em alegria. E até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue vos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus, amém.